Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui na sala. E boa noite também a quem está assistindo à aula gravada. Estamos trabalhando agora o primeiro curso no Ateliê de Humanidades, do que podemos chamar agora oficialmente de Academia de Informação, que agrega as atividades dos cursos do Ateliê de Humanidades, no formato tanto de livre pesquisa e formação, as tutorias, quanto grupos de estudo e pesquisa, quanto também de cursos livres. A Academia de Informação agrega tudo isso, junto também com uma dinâmica de publicações dos pontos de leitura, que apoiam os estudos de leituras, de livros, de autores. O Ateliê de Humanidades também tem, além das dinâmicas de tutoria e cursos, o ponto de leitura. Bem, esse curso da Academia de Informação Ateliê de Humanidades é o Século do Populismo, Introdução à Leitura, onde a gente vai trabalhar pela primeira vez este autor, Pierre Rosanvallon, em um curso do Ateliê de Humanidades. Um autor que é muito vinculado às atividades do Ateliê de Humanidades desde ao menos 2019, onde publicamos um livro do Ateliê de Humanidades, organização minha, de Filipe Maia e de Sebastião Lidberg, que é Uma Democracia Inacabada, Quadros e Bordas da Soberania do Povo, com Pierre Rosanvallon. Esse livro já foi lançado como decorrência de um evento que fizemos na Bibliomaison sobre o debate do livro Uma Democracia Inacabada, do Rosanvallon, que também teve articulado com uma entrevista que o Rosanvallon deu a mim, né? E foi publicada essa entrevista, e depois amadureceu a reflexão indo para o livro. E depois disso, quando a gente publicou esse livro, a gente não tinha ainda definido publicar Rosanvallon em português, né? Só que, avançando as reflexões sobre Rosanvallon, a gente partiu, então, para o trabalho de tradução e publicação das obras de Rosanvallon em português, em parceria e diálogo com o próprio Pierre Rosanvallon, que, além de um grande intelectual francês, é também uma pessoa muito aberta ao diálogo e à cooperação. E publicamos, até agora, 2 livros, do total de 5 livros dessa primeira leva. O primeiro livro é este, sobre esse curso aqui, que é O Século do Populismo. História, Teoria e Crítica. Esse livro é um livro relativamente recente, publicado por Rosanvallon em 2020, e ele resulta de uma reflexão de Rosanvallon sobre décadas, em torno de pelo menos 30, 40, até 50 anos de reflexão sobre política e sobre democracia. Antes dele, vieram outros livros que estão sendo publicados também pela Ateliê de Humanidades, sobretudo a Tetralogia das Mutações da Democracia. O curso de hoje, melhor dizendo, a aula de hoje vai abordar essa trajetória do Rosanvallon. Tá? O objetivo inicial é da gente conhecer o Rosanvallon como um todo, o percurso dele. Então, vai ser uma aula sinóptica, para depois a gente entrar, a partir da segunda aula até a quinta aula, em um estudo bem detido do século do populismo. Também costurando os fios de como que o século do populismo se articula também com outros livros do Rosanvallon. Nessa aula de hoje, a gente, então, tem este objetivo aqui. Vocês vão poder acompanhar no formato de slide, que é introdução à obra de Pierre Rosanvallon. Rosanvallon é essa figura que está aí em pé, tá? Com essa cara dele um pouco sisuda nessa foto, mas ele também é bastante simpático e bem-humorado, não é sisudo, não. Mas, digamos que no contexto contemporâneo, não há aspectos muito relaxados a se fazer quando se pensa as crises pelas quais estamos passando, né? Mas também não há espaço também, como o Rosanvallon mostra muito bem, para catastrofismos, né? Vamos com calma e vamos nos aproximando, então, de Pierre Rosanvallon, entendendo primeiro o seguinte: como todo grande pensador, e no caso dele há dezenas de livros, ele tem fases de reflexão. E o que precisamos fazer, então, é entender esse processo
de passagem por fases e como que vai amadurecendo a reflexão do Rosan Vallon sobre as democracias contemporâneas. A partir de um trabalho que, ao mesmo tempo, é de história, é muito trabalho de historiador, e de filosofia, é muito trabalho de filósofo. Né? Rosan Vallon ele junta esses dois aspectos que atravessam a obra dele, de um cuidado com os conceitos, né? E também uma leitura historiográfica. Né? Uma leitura historiográfica que sempre está muito atenta ao nosso tempo, ao tempo presente. Bem, são 3 fases. Isso é para mostrar para vocês. Eu não vou detalhar aqui essa linha do tempo, porque a gente vai percorrer nos próximos slides os momentos principais, as obras principais dessas fases. O que vale sinalizar é que a gente tem um primeiro momento, década de 70 e início de 80, de reflexão. Depois, a partir de meados de 80 até início dos anos 2000, a gente tem um segundo momento de reflexão. Os estudos de Rosan Vallon sobre democracia propriamente poderíamos situar mais nesta segunda fase de reflexão. As preocupações dele na primeira fase não eram diretamente sobre a democracia, ainda que tivesse aproximações. E a terceira fase de Rosan Vallon é dos anos 2000 em diante, até a atualidade. É esta fase aqui que a gente vai dar muita atenção ao longo desse curso, e também é esta fase que nós estamos publicando agora pelo Ateliê de Humanidades Editorial. Ok? Vamos, então, começar trabalhando esse percurso a partir de alguns slides. Vamos lá. Primeiro, quem é Pierre Rosan Vallon? Lembrando que ele é autor vivo, né? Em plena atividade. Primeira coisa interessante é que ele não é um autor que tem um destino como catedrático, efetivamente, como alguém que já estivesse destinado para a vida acadêmica. Ele se formou na École des Études Commerciales. O que isso quer dizer? Que ele estava mais destinado à vida empresarial. Ele estava mais destinado a compor, estar presente num grupo de atores econômicos, de atores empresariais da sociedade francesa. Né? Uma elite econômica e também, podemos dizer, uma elite política, uma elite no mundo técnico, científico, econômico francês. Um dado muito interessante é que, como parte da atividade nessa École des Études, eles têm essas pessoas destinadas a atuar no mundo empresarial, um estágio operário, um estágio no âmbito de algum tipo de fábrica, de indústria e tudo mais. E ele fez o estágio dele na Renault, né, nessa empresa automobilística. E, ao fazer esse estágio, ele começou a perceber que o caminho dele não seria pelo mundo empresarial, mas sim como líder sindical, como consultor sindical, dentro desse mundo dos sindicatos industriais franceses. Né? E, nesse caso, ele se vinculou, desde o início, com a Confederação Francesa Democrática do Trabalho, a CFDT, a qual, até hoje, ele tem vínculos, né? E até colabora em projetos intelectuais juntos com essa Confederação Francesa, que é uma das principais federações que tem de vida sindical francesa, de caráter reformista. E isso é muito importante para entender a participação dele também nesse sindicato e a forma como ele reflete politicamente. Vou voltar mais tarde a isso. Um outro ponto importante para a gente explorar é que, além dele ter atuado na vida sindical, ele também é discípulo, digamos assim, de uma constelação intelectual de pensamento francês. Tá? Anotem isso com cuidado, porque é importante se tornar familiar, digamos assim, desses nomes, e quem não conhece ainda a obra desses autores, e aos poucos, né, estudando Rosan Vallon, entendendo esse lastro
de reflexão que leva a autores como Cornelius Castoriadis e, sobretudo, Claude Lefort, que são os principais líderes de uma revista chamada Socialismo ou Barbárie, uma revista que teve um tempo de publicação, tinha caráter inicialmente revolucionário e rompeu com o marxismo, né, esses autores, e construíram um pensamento não marxista, pós-marxista, no contexto francês, né? E o Rosan Vallon está nessa linha de autores que saíram do marxismo e não pensam a democracia ou a política dentro de um horizonte marxista, né? Dentro de uma tradição de reflexão política pós-marxista, digamos assim. Além dessa influência dessa constelação intelectuais da socialismo ou barbárie, a gente tem diálogos efetivamente existentes do Rosan Vallon com Michel Foucault, na época, né? Foucault, num livro que, na verdade, foi um curso dele no Collège de France, chamado Nascimento da Biopolítica, Foucault se dedica ao estudo do neoliberalismo, né? Das formas de governo, ou, para falar o neologismo do Foucault, de governamentalidade do liberalismo. E, ao dar esse curso, ele estava em diálogo com o jovenzinho Rosan Vallon, que estava escrevendo também seu estudo sobre neoliberalismo. Então, eles tiveram diálogos diretos, o Foucault com o Rosan Vallon, com uma diferença grande de geração, né? O Foucault muito mais velho que Rosan Vallon, e o próprio Foucault chega a mencionar o Rosan Vallon no resumo do curso dele sobre neoliberalismo como uma importante pesquisa daquele tempo sobre neoliberalismo. Posso detalhar um pouco mais a respeito disso, são perspectivas bem diferentes, tá? De estudo sobre neoliberalismo, mas em diálogo. Além dele, da influência direta de Foucault, teve também de outros autores. François Furet, historiador muito importante na França, que estudou sobretudo a Revolução Francesa, reconstruindo a história da Revolução Francesa. Ivan Illich, que é um pensador de esquerda anti-institucionalista, digamos assim. Não é muito próximo politicamente de Rosan Vallon, mas digamos que os estudos de Rosan Vallon sobre Ivan Illich foram importantes para ele ficar atento a essa forma de pensamento criativo que se formou a partir dele, que pensava uma forma de vida social que fosse ativa, associativa, que não passasse necessariamente pelas instituições estabelecidas, né? Com uma crítica institucional muito forte. André Gortz também foi um autor importante, também mais um autor saído das fileiras do marxismo. Ele também, o Rosan Vallon, foi muito influenciado pela história social operária e por Michel de Certeau. Vale sinalizar que a influência dele sobre a história social operária e Michel de Certeau tem algo em comum, que também é uma marcação muito bem feita do pensamento dele, que é a atenção à vida cotidiana, né? O Rosan Vallon, ele se preocupa com a democracia enquanto uma experiência cotidiana também, permeada pelas práticas, pelas vivências das pessoas, né? A história social operária, também o trabalho de historiografia do Michel de Certeau tem essa sensibilidade em relação à vida cotidiana, né? Eu vou ainda demarcar um pouco mais isso, mas vale sinalizar isso como sendo uma característica do pensamento dele, né? Um pensamento que não sobrevoa muito, mas tenta pensar como que a vida política não é só aquilo que acontece lá fora, nas instituições, mas também aquilo que permeia as relações humanas, a vida familiar, a forma como as pessoas vivem as suas vidas, a cultura como um todo. Isso é algo muito importante do pensamento dele. Bem, mesmo que ele não fosse uma pessoa destinada à vida acadêmica, o voo acadêmico dele foi muito rápido, né? E ele se tornou professor no Collège de France, que é a principal instituição francesa, digamos, de grandes pensadores franceses, ocupando a cátedra de História Moderna e Contemporânea do Político, né? E também se tornou diretor de estudos de uma outra grande instituição francesa, a École des Hautes Études en Sciences Sociales, Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, numa cátedra também de História e Filosofia do Político. Ou seja, nessa parte biográfica, para sinalizar,
ainda que ele tenha uma característica bem pouco comum, né, saído de uma escola de negócios, passando por uma vida sindical em relação à qual nunca se desconectou completamente, ele acabou se tornando um autor do ápice da vida intelectual francesa, das duas principais instituições francesas do mundo intelectual francês. Bem, para que vocês entendam a relação dele com a constelação de pensamento francês que eu disse pós-marxista, eu queria só fazer uma breve observação muito particular minha de como eu leio o Pierre Rosanvallon no âmbito das discussões teóricas, mas isso não vai ser objeto do curso. É só algo a título de informação, realmente. Para mim, Pierre Rosanvallon, assim como outros autores franceses contemporâneos, faz parte de uma constelação intelectual que podemos chamar de aparentada francesa da teoria crítica, do pensamento teórico crítico. Né? Rosanvallon, junto com outros, como Marcel Gaucher, Claude Lefort, Alain Cayet e outros. Não precisa decorar nomes e nem se preocupar de assimilar isso. Fica só a título ilustrativo, depois, em outros momentos, a gente pode avançar mais. Quais são as semelhanças e as diferenças desse tipo de constelação intelectual francesa em relação ao pensamento de teoria crítica, que é alemão, né? Sobretudo vinculado à escola de Frankfurt? Primeiro, quais são as semelhanças? Ao contrário do que muito se fala sobre a escola de Frankfurt, os pensadores da escola de Frankfurt saíram do marxismo. Né? Não são marxistas propriamente, são críticos da tradição marxista ortodoxa, eles fazem um caminho muito mais próximo do idealismo alemão, têm conexões com a discussão marxista, mas são autores que não estão dentro de uma constelação marxista de pensamento propriamente. Há várias mediações na forma como eles leem um autor como Marx. Da mesma forma, os franceses também saíram do marxismo. Né? O que é de comum também é que todos eles, isso a gente vai ver muito no nosso curso sobre populismo, tanto os franceses quanto os alemães têm uma preocupação com o caráter histórico dos conceitos que a gente usa. Né? É muito comum uma teoria tradicional, uma certa visão teórica ingênua, trabalhar com conceitos sem ter muita consciência do quanto que eles são construídos historicamente e são herdados historicamente. Essas duas constelações intelectuais têm muita atenção em relação a isso. Né? Entender a historicidade dos conceitos, ter uma consciência reflexiva sobre eles, pensar a origem deles para que bem possa elaborá-los. Nesse caso, né, nenhum dos dois, né, nem a escola alemã nem a escola francesa, estão preocupados em falar da historicidade dos conceitos para desconstruí-los, dizer que eles não têm pertinência e tudo mais. Não. É para melhor elaborá-los. Por exemplo, para ir direto ao nosso curso. O que é populismo? É um conceito carregado de historicidade, carregado de história. Então, você tem que entender, para ter um bom uso reflexivo, um bom uso crítico, científico do conceito, você tem que reconstruir a sua trajetória histórica. Entender os diversos sentidos em torno do termo, os diversos usos que foram feitos e tudo mais. Né? E, nesse caso, ao se fazer esse trabalho de reconstrução da vida dos conceitos, digamos assim, essas duas escolas elas têm um certo compromisso de articulação entre a reflexão teórica e a prática, a praxis. Né? De uma forma em que há uma conexão entre reflexões filosóficas e reflexões no âmbito das ciências sociais, da pesquisa social e tudo mais. Tá? E, nisso daí, há uma preocupação de entender como que o mundo social como um todo ele está articulado. A dimensão cultural, a dimensão do sujeito, a dimensão das instituições, como é que tudo isso está articulado. É importante entender, fazer uma interpretação de conjunto do processo social para bem entender os desafios existentes. Né? E a última semelhança, que eu acho que é importante de vocês também anotarem aí, é o compromisso emancipatório. E aí, mas vocês têm que marcar o emancipatório, entre aspas, e também colocar
numa consciência reflexiva sobre o que é emancipação, né? A própria questão do que é emancipação é problemática, né, na obra do Rosan Vallon, né? Não dá para se ser ingênuo em relação a projetos emancipatórios, né? Em nome de emancipações se fez muitas desgraças, né? Então, a própria ideia do que é o compromisso emancipatório é objeto de reflexividade, de história e tudo mais. E aí tem uma diferença bastante importante no âmbito da escola francesa em relação à alemã. É o fato de que, na escola francesa, houve mais preocupação de fazer um estudo crítico dos totalitarismos, do totalitarismo comunista, digamos, né? Além do totalitarismo nazista e fascista, né? Esses pensadores franceses deram mais atenção a essa relação tensa e também, às vezes, de sobreposição entre totalitarismo e democracia. Para bem entender o que é democracia, é necessário pensar, ao mesmo tempo, que os totalitarismos modernos nasceram do mundo democrático, não existe totalitarismo fora da experiência democrática moderna, não existiu totalitarismo na Grécia, não existiu totalitarismo em Roma, não existia totalitarismo no Estado absolutista. Totalitarismo é uma experiência do século XX, experiência moderna. Mas, por outro lado, o totalitarismo é a negação da democracia, né? Então, eles pensaram muito isso, né? E é nisso que se fala, né, da importância de pensar o que é um projeto emancipatório, né? Porque a promessa da democracia, ao mesmo tempo, leva a promessa de emancipação e leva também a perigos, né? Que são os perigos dos totalitarismos fascista, nazista e também o comunista, nas suas diferenças, sobre os quais eu não vou falar nesse curso, a não ser que vocês peçam para desenvolver, sobretudo para diferenciar totalitarismo e populismo. Isso sim, eu vou demarcar um pouco. Tá? Bem, a última diferença importante, além desta, de ter tido mais atenção dos franceses ao problema do totalitarismo e uma preocupação de pensar a democracia a partir disso, né, teve também essa interface que existe nos franceses entre estudos de antropologia, de filosofia e de história. Os franceses estão mais próximos da antropologia, da etnologia, estão mais próximos do estudo de história do que os alemães. Os alemães estão mais próximos da filosofia, da ética, da teoria da justiça e tudo mais. Tá? Isso daí, os franceses são mais atentos à dimensão simbólica da vida social. Esse momento em que eu falei sobre contrastes de diferenças entre a teoria crítica alemã e a teoria crítica francesa é um momento mais abstrato, digamos assim, e mais, talvez, pesado para quem não está familiarizado com discussões teóricas. Feita essa questão, eu queria agora começar realmente a tratar da obra do Rosan Vallon, né? E aí vocês entenderem um pouco como é que elaboram os problemas do Rosan Vallon em função de etapas aí que a gente pode demarcar 4 etapas, né? Uma primeira etapa em busca de uma nova cultura política, depois a questão do liberalismo e do estado de bem-estar, e na terceira e quarta etapas, que podemos também agrupar em uma etapa só, em 2 fases, é o momento em que ele faz efetivamente uma história e uma teoria da democracia. O livro Século do Populismo, ele está dentro desse momento aqui, sobretudo na última etapa das mutações. Bem, vamos começar, então, a falar dessas etapas da obra de Rosan Vallon. Vejam só que ele começou bem cedo a publicar, em 76, e está até hoje ativo. A primeira fase dele é essa que eu nomeio como em busca de uma nova cultura política. Qual é a questão dele já na década de 70? Né? É a de orientar o pensamento com compromisso, né, progressista, ou com compromisso do que podemos chamar, é muito difícil hoje em dia de situar isso, de esquerda, né, como situando ele, reformulando ele para fora da tradição que estava predominando no século XX. Né?
era necessário, para falar de forma mais direta, uma nova cultura política de esquerda, né? Isso na década de 70. Ele formula a partir das próprias experiências dele do mundo do trabalho e do mundo sindical, né? Qual é a impressão que ele tem do pensamento de esquerda daquela época e que podemos chamar que se faz presente em algumas vertentes de esquerda contemporânea ainda hoje? É uma impressão de conexão entre as ideias e as práticas cotidianas. Lembra que eu falei que o Rosan Valon é muito atento às práticas cotidianas? Ele chega a falar, eu me reunindo com os trabalhadores, aí daqui a pouco eu ia ver um vídeo, um filme da moda, um Godard, que toda a esquerda estava discutindo, lendo como vanguarda, e eu vi a desconexão muito grande entre as ideias das vanguardas de esquerda da época e as demandas e as visões de mundo existentes no âmbito do mundo do trabalho, no âmbito das demandas da vida sindical e tudo mais, né? Então, ele vê uma desconexão. Não só ele, como outros autores, né? Naquele momento, na década de 70, estava surgindo uma segunda esquerda ou uma nova esquerda. Uma esquerda que não era mais social estatista. Era uma esquerda não comunista, né? Isso bombou naquele período de 68, das revoluções culturais que permeiam o mundo desde o final da década de 60 e que atravessa 70, 80 e tudo mais, né? Começa a surgir novas pautas do âmbito das liberdades, da justiça e também de uma ideia, a ideia de autogerir a sua vida, né? Essa nova esquerda, ela está no embrião de muito do que a gente entende hoje em dia de esquerda, quando se fala de direitos civis, direitos à diferença e tudo mais, né? Mas a esquerda que ele esteve mais vinculado não é necessariamente esta daí, que está incluso nas preocupações dele, sobretudo os direitos civis, o avanço do pluralismo democrático e tudo mais, mas ele estava preocupado na época, sobretudo, com o surgimento da questão da autogestão, né? E dessas promessas de uma esquerda que não é estatista, não é voltada para o Estado, mas voltado para o fortalecimento da iniciativa na sociedade, né? E fortalecimento de uma cultura democrática autônoma, né? Autonomia individual vem junto com a autonomia coletiva. A autonomia individual e a autonomia coletiva depende de experimentações associativas, de experimentações de autogoverno, de gestão do comum e tudo mais. Bem, eu não vou desenvolver muito isso, que daria para fazer um curso inteiro sobre essas discussões. O fato que o Rosan Valon não somente está pensando essa construção da segunda esquerda nessa época, como também é um ator dela, dentro das suas atividades na Confederação Francesa. E ele escreve 2 livros, antes mesmo de se tornar doutor, que é A Era da Autogestão e Por uma Nova Cultura Política. Esses 2 livros fazem 2 coisas que são importantes que eu queria remarcar aqui. Primeiro, ele faz uma análise da ideia de autogestão, mostrando tanto a sua força quanto a sua fraqueza, né? Ele fala nesse livro, de uma forma muito rápida, né? Não tem como aprofundar aqui, que a ideia de autogestão se tornou uma palavra-chave. E, ao mesmo tempo, a palavra labirinto na época. Todo mundo queria aplicar autogestão para tudo, né? Autogestão da fábrica, autogestão da casa, autogestão da vida, tudo mais. E ele analisa o quanto que esta ideia era fecunda para expressar um pouco o surgimento dessa nova esquerda, mas também o quanto que essa ideia ela era problemática e não conseguia responder a uma demanda muito importante. Que forma política, que sociedade política pode surgir de uma autogestão? É um conceito muito frágil ainda, né? E ele escreve um livro, o primeiro livro dele, fazendo essa análise dessa palavra de autogestão e dos limites dela, né? E junto com um outro pensador da segunda esquerda, Patrick Viverret, que atuava num outro sindicato francês, eles escreveram um livro propondo uma nova cultura política, onde ele fala sobre as características
desses novos ativistas no âmbito do pensamento progressista, que eram muito diferentes daqueles antigos militantes, né, vinculados à esquerda mais socialista ou comunista. Bem, sobre essa parte da nova cultura política, eu reservei só isso. Se quiser, eu posso aprofundar um pouco mais no momento da nossa conversa. A segunda fase é onde ele, saindo da reflexão sobre essa nova cultura política que estava emergindo na época, ele começa a se preocupar cada vez mais com esta questão aqui: liberalismo. Né? Neste momento, 79, 81 e tudo mais, não estava em moda ainda o que se chama de neoliberalismo. E a própria ideia de liberalismo estava um pouco démodé, tá? Estava um pouco fora de moda. Qual é a preocupação dele? E isso me faz retornar a essa questão aqui. Uma boa parte das preocupações dessa nova esquerda de autogestão tinha muito a ver, e a acessibilidade ele tem porque ele é historiador, com a tradição emancipatória existente no início do mundo moderno. Que tradição é essa? A tradição liberal de pensamento. Qual é a senha da ideia de autogestão? Autonomia. O mundo moderno nasceu da promessa de autonomia. Autonomia política, autonomia individual. Então, ele começou a ficar atento ao seguinte ponto que eu acho que é fundamental de vocês anotarem. Ao fato de que, ainda que os movimentos de esquerda da época não percebessem, as demandas dessa esquerda não estatista recuperavam o fio perdido do mundo moderno, que é a tradição emancipatória liberal, que em algum momento se desencaminhou. Né? Então, ele está tentando ver o quanto que houve mudanças na tradição liberal de compromisso com a autonomia, né? Onde ela ganhou uma roupagem, né, que meio que esvaziou a ideia de autonomia que estava presente nos séculos XVI e XVII. Né? Bem, ele faz uma história, então, do liberalismo, né? Tentando mostrar que a tradição de liberalismo ela tem ambivalências internas que, ao mesmo tempo, trazem instituições que são basilares do mundo moderno, como, por exemplo, os próprios direitos individuais, mas ela também ganhou contornos que têm, digamos, perigos, têm problemas, têm equívocos. Esses equívocos podem ser resumidos nesse nome que está presente aqui na capa do livro: o capitalismo utópico. Tá? Resumindo de uma forma muito, muito simples essa ideia. Né? Na história do liberalismo, você tem, dentro das ideias liberais, o surgimento da perspectiva de que uma boa sociedade só se organizaria a partir do mercado. A partir, sobretudo, do século XVIII, né, meados de XVII para o XVIII, começa a surgir a ideia, no mundo moderno, de que, para instituir uma sociedade, bastaria a regulação via mercado, ou a regulação via direitos do indivíduo, ou a regulação via direitos humanos. Né? O que ele faz, então? Ele começa a esmiuçar essas ideias liberais e ver como é que elas começam a orientar as práticas econômicas, políticas e tudo mais. Para dizer o seguinte: do mundo liberal moderno nasceram 3 ideias que atravessam as sociedades. Desde o século XVI
até o momento contemporâneo. Nas sociedades, elas têm uma instituição chamada mercado, que é uma instituição moderna. Nas sociedades, elas são baseadas no individualismo, nos direitos do indivíduo, na autonomia individual, né? Em todos os direitos de liberdade. Isso também é uma ideia liberal. E nossa sociedade, ela está baseada na ideia de um Estado de direito, né? Regulado por meio, né, da formação de ordenamento jurídico, dos devidos processos jurídicos e tudo mais. Essas três instituições do mundo moderno, elas têm uma gênese a partir da gênese do liberalismo moderno. Mercado, individualismo e direito. Estado de direito. Qual é o problema para ele? É que essas mesmas instituições que são basilares do mundo moderno, e não existe sociedade moderna sem que elas estejam presentes, né? Pelo menos sociedade moderna digna de nome, democracia digna de nome, elas também podem ter uma deriva utópica. Elas podem se tornar uma utopia perversa, né? E aí ele está só analisando como que essas ideias, ao mesmo tempo, têm um lado que é fundamental do mundo moderno e tem esse lado utópico. Por exemplo, da ideia de mercado pode surgir a utopia de uma sociedade de mercado. Ou melhor, uma sociedade mercado, em que mercado e sociedade se tornam uma coisa só. Isso é uma utopia que pode gerar problemas no âmbito da instituição da sociedade, da existência da própria vida social. No âmbito do individualismo, pode surgir a ideia de que só existem indivíduos. Isso também é uma utopia, isso também gera problemas. E no âmbito do direito, pode surgir a ideia de que, né, uma sociedade pode utopicamente ser regulada apenas pelo direito, e nada mais do que o direito, né? Ele analisa essas tendências, né, e mostra que elas surgem no interior das sociedades modernas e também surgem aqueles que reagem a ela, ou seja, se opõem, se tornam os anti-sociedade de mercado, anti-individualistas e anti-direito, né? É uma história disso. E é uma história que não tem redenção, final feliz, distopia, nada disso. É uma história de como é que as nossas sociedades elas fizeram, ao mesmo tempo, germinar instituições liberais e também gerar utopias liberais, que têm problemas, e também anti-utopias liberais, respostas a elas, existentes, por exemplo, no totalitarismo, existentes em posições sobre direito, como, por exemplo, como a do Carl Schmitt, que é oposta à ideia liberal de direitos humanos e tudo mais. Tá? Então, esse livro é um livro de 79, que é esse livro que é mencionado por Foucault, no mesmo momento em que o Foucault esteve fazendo os cursos dele sobre neoliberalismo. Esse livro mostra, então, a recuperação de Rosa Valon de uma preocupação com a história do liberalismo e o lugar do liberalismo nas sociedades modernas. Vejam só, qual é a importância disso no âmbito de alguém que vem da esquerda? A tradição de esquerda do século XX foi, em grande parte, antiliberal, né? Iliberal, crítica do liberalismo, né? Então, esse autor que vem da segunda esquerda, ele está dizendo, calma aí, vamos com calma, gente. Na verdade, a tradição liberal é muito mais complexa. Então, ele é um dos autores, tem outros, que reconstroem a história das ideias liberais e a formação das instituições liberais, tentando entender a complexidade da proposta liberal, da visão de mundo, de sociedade, de ser humano, de instituições do liberalismo, para, digamos, separar o joio do trigo, né? Não fazer como algumas esquerdas fizeram, como no caso da tradição marxista-leninista, de jogar a criança fora junto com a água do banho, né? Porque instituições liberais não funcionam, joga o liberalismo fora, né? Direitos humanos e o diabo a quatro fora, né? E aí vira um monstro como a gente já conheceu no século XX, né? Então, a gente está falando aí de um autor que está recuperando a tradição liberal, ao mesmo tempo criticando o liberalismo naqueles limites que tem, mantendo o compromisso emancipatório mais próprio da esquerda, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Junto com isso, com essa reconstrução do liberalismo, o Rosan Valon
ele mostra desde o início, e aí tem os livros de 81, 95, 96, uma preocupação com a questão da justiça social, que é uma preocupação tipicamente de alguém da tradição de esquerda, com vida sindical e tudo mais, né? Qual é a preocupação dele na época? Mais uma vez, o cara ele não está olhando para trás, ele está, na verdade, na crista da onda. A onda está acontecendo e ele está interpretando no calor da hora. Quando a gente fala de crise do estado de bem-estar, isso é óbvio, hoje, mas em 81 não era tão óbvio assim. Quando a gente fala de que é necessário pensar a questão social, a política social, a justiça social, de forma diferente do que foi pensado anteriormente, pode ser óbvio hoje. Até que muita gente pode não achar óbvio ainda. Mas, na época, era algo que estava começando a se formular, né? Então, uma preocupação do Rosan Vallon, desde essa época, e até os livros mais recentes, é com a crise do estado de bem-estar e a necessária recomposição da solidariedade e da justiça social, né? O modelo de estado de bem-estar que predominou no pós-guerra começou a cair, ser demolido, por problemas internos e por problemas externos, né? Ficou claro que o estado de bem-estar foi demolido quando ascendeu o neoliberalismo na década de 80, com a queda do Muro de Berlim, aí tomou espaço no neoliberalismo. Ele está falando de livros do Rosan Vallon da década de 80 ainda. Ele vai mostrando quais são os problemas existentes no estado de bem-estar social e as crises internas do estado de bem-estar social, né? E ele sinaliza aí pelo menos 4 linhas de crise existentes já na década de 80. Primeiro, a gente tinha uma crise antropológica, né, da ideia de homem mesmo, né, um certo individualismo negativo e uma dificuldade de construir o laço social, né, dentro das sociedades que resultaram da formação de estado de bem-estar. A gente tinha também e também começaram a resultar da degradação do estado de bem-estar. A gente tem uma crise na relação entre economia e trabalho. A sociedade do trabalho, que é a sociedade em cima do qual o estado de bem-estar foi erigido, esfacelou-se. Então, não tem como você dar as mesmas respostas da sociedade industrial do século XX. Mudou a economia, mudou o capitalismo, então tem que se reorganizar a relação entre economia e sociedade para efetivamente, né, estabelecer condições de justiça social, né? Há também o mal-estar identitário e novos sofrimentos psíquicos existentes nessas sociedades a partir da década de 80 e 90. E há também um declínio da própria ideia de coletivo e de bem comum, né, que é a crise do político. Então, ele vai analisar essas distintas vertentes de crise e propor, né, uma nova forma de abordar a questão social em sociedades mais individualizadas, em que o coletivo se tornou algo um pouco mais fraco, num pluralismo político, num pluralismo cultural muito mais acentuado e tudo mais. Esta parte sobre o estado de bem-estar e a questão social, eu não vou abordar nesse curso diretamente, tá? Só indiretamente, quando você entende que esse mal-estar que está aí alimenta movimentos populistas. Esse mal-estar que está aí, político, antropológico, do sujeito e econômico e da vida do trabalho, leva a movimentos populistas, né? Eles têm nisso um fermento forte. Mas eu não vou abordar diretamente a resposta que Rosan Vallon propõe a esses mal-estares, tá? A esse mal-estar existente com o esfacelamento do estado de bem-estar e a dificuldade das respostas ao problema da justiça social. Bem, essa é a primeira parte da aula de hoje, que tratou das primeiras 2 fases do Rosan Vallon. Tratou da primeira, onde ele está, na década de 70 ainda, abordando o problema de uma nova cultura política de esquerda, e, sobretudo, o surgimento da nova esquerda e da ideia de autogestão. E depois, no segundo momento, a questão de uma história do liberalismo
e, junto com ela, o problema da crise de estado de bem-estar. Agora a gente vai passar para uma segunda fase da aula, onde a gente aborda a época que Rosan Vallon tematiza diretamente democracia. Sobre essa primeira parte, vocês têm perguntas, dúvidas? Podem falar à vontade. Parece sim. E essa parte aqui, esses 4 livros, né, 70 até final de 70, né, 80 até meados de 90. Você tem aí um arco de reflexão dele sobre esse problema. A gente vai ver agora na segunda parte a tetralogia das mutações, que a gente está publicando. O terceiro livro, que é o Sociedade dos Iguais, é uma revisita a esse mesmo problema. Né? Então, é um livro de 2011. Ele está exatamente retomando isso daí, falando o que tipo de estado de bem-estar a gente é possível de construir hoje. Né? Porque se você não reconstrói o estado de bem-estar em condições de uma sociedade mundializada, de um capitalismo individualizado, ele chama de capitalismo da singularidade, se você não reconstrói o estado de bem-estar em condições completamente diferentes do século XX, você não vai resolver o problema. E isso é um fermento do populismo. Né? Então, ele realmente ele reconstrói aí o problema bem recentemente e ainda vai avançar mais nos próximos livros, provavelmente, que for publicar. Tá? Provavelmente o próximo livro dele é sobre o assunto. Vou falar ainda. Então, vamos lá sobre isso. Chegamos, então, na terceira fase da obra do Rosan Vallon, que podemos dividir em 2 momentos, né? Ou em 2 fases, como queira, que é o período que ele está pensando em democracia. Né? É quando ele começa a ver que as questões dele sobre liberalismo, sobre nova cultura política de esquerda, sobre estado de bem-estar e tal, tinha como eixo principal o problema da democracia. Né? Nessa fase, ele começa a desenvolver o que ele mesmo chama de uma história filosófica do político. Né? Eu estou chamando aqui de história filosófica da democracia moderna para definir melhor que o objeto é a democracia nesse período. Né? Há uma série de questões aí que valeriam ser avançadas ao longo desse curso, não dá tempo, vou falar de forma muito pincelada agora, que são o que é o político, esse conceito le politique francês, né? O que é a política, é o que é o político. Essa é a questão central de Rosan Vallon, que está naquela constelação que eu falei, Claude Lefort, Marcel Gaucher e outros autores. Como fazer uma história do político? É uma questão fundamental. Né? Como pensar o político? Quais os modos de agir politicamente no mundo moderno e nas sociedades contemporâneas? Essas são questões que atravessam a obra do Rosan Vallon, sobretudo dessa fase em diante, né? E que também não estão presentes apenas em Rosan Vallon. Estão presentes em Claude Lefort, do qual Rosan Vallon foi assistente de pesquisa. Estão presentes em um colega de Rosan Vallon, que também foi assistente de Lefort, que é Marcelo Gaucher. Né? Eu entrevistei o Marcelo Gaucher esse ano. Vocês podem ver uma entrevista que eu fiz com ele, que está disponível no canal da Bibliomaison, que é Como Fazer o Político, uma entrevista com o Gaucher durante 1 hora. Bem, é uma questão que atravessa diversos autores. E não só dessa escola francesa. Por exemplo, Hannah Arendt é uma pensadora também sobre o mesmo problema, que não deixa de ser uma pessoa com a qual esses pensadores têm um certo diálogo, uma certa dívida. Sobre esta parte de pensar o político, eu não vou abordar nesse curso diretamente, mas nos seminários de ateliê do primeiro semestre desse ano, seminários que são para os sócios do Ateliê Clube, ou seja, quem é sócio de R$50 pode assistir o seminário, e ao longo do semestre todo, né? Então, é um seminário que vai percorrer aulas quinzenais ao longo de todo o semestre, disponíveis online e gravadas. Eu vou explorar esse problema sobre o político, onde o tema é esse: na carne social, recompor o bem comum, mostrando como que se pensa o político na constelação francesa de Lefort, de Rosan Vallon, de Gaucher, em diálogos e diferenças com Hannah Arendt
e também em diferenças grandes com uma outra escola do político, que é a escola do Carl Schmitt e outros pensadores que saem de Carl Schmitt, inclusive da esquerda contemporânea, né? Inclusive autores do populismo, como Ernest Laclau, Chantal Mouffe e tudo mais. Essa parte eu não vou desenvolver aqui, mas vou desenvolver nos seminários, né? Seminário que quem é apoiador do Ateliê Clube tem acesso a ele e pode ficar assistindo tanto ao vivo quanto de formato gravado. Começa em março. Para esse curso, eu apenas dou uma pincelada para vocês entenderem a questão em geral, tal como está presente em Rosan Vallon. Tá? Primeiro ponto, o político é diferente de apolítica. Né? A política é aquilo que existe nas instituições que a gente conhece. Né? Congresso, os poderes funcionando, executivo, legislativo, judiciário, os princípios institucionais de funcionamento da vida política, o palco em que ela se dá, né? Tanto com a forma pela qual funciona o executivo quanto no legislativo, os movimentos políticos na sociedade e tudo mais. Só que isso não é o político para eles. Né? Lembrem que eu cheguei a falar aqui, quando eu diferenciei as duas escolas de teoria crítica, que eu falei que a francesa dá muita atenção a essa relação entre filosofia, etnologia, podemos chamar também antropologia, e história. Essa articulação se dá a partir da questão do simbólico, a importância da vida simbólica na constituição do mundo social, do mundo humano e tudo mais. Bem, a questão do político remete exatamente a esta questão. A esfera do político é isso. É esse éter, digamos assim, é essa condição de possibilidade de uma vida social, de uma vida comum. Né? Ela é a vida do político que possibilita que existam instituições. Para dar um exemplo, para ficar menos etéreo e vocês entenderem exatamente o ponto. Tem um autor chamado Pierre Clastres, de um livro chamado Sociedade contra o Estado, onde ele estudou as sociedades ameríndias. Se vocês forem no Ateliê de Humanidade, vão ver pontos de leitura meu sobre Pierre Clastres, apresentando o que é Pierre Clastres. Inclusive, essa semana sai um segundo ponto sobre ele. O que ele mostra? Que é nisso que eu quero que vocês entendam exatamente qual é a diferença entre a política e o político. As sociedades ameríndias têm Estado? As sociedades ameríndias das terras baixas da América do Sul? Não, não tem Estado. Não tem presidente, não tem rei, não tem nada disso. Sociedade sem Estado. Mas elas têm o político? Tem. Qual é a forma do político? É uma forma de vida política sem Estado. Né? E a forma como a vida política se organiza é sem Estado e sem deixar que o Estado advenha. Né? A forma como os mitos são construídos, sobre as práticas sociais são construídas, como as relações de parentesco são construídas, o lugar da guerra nessa sociedade, todas as instituições dessa sociedade, digamos assim, funcionam de uma forma que não surja um Estado. Essa é a tese do Pierre Clastres. Então, assim, as sociedades ameríndias da Terra Baixa da América do Sul têm até chefe, mas o chefe não tem poder, é impotente. Tem uma forma de instituição política que não dá para ter Estado, não tem lugar para o Estado. A forma de fazer política é sempre política, digamos assim. Ou melhor dizendo, a forma como a sociedade se organiza politicamente não dá espaço para a política. Para poder, disputa de poder, discurso de poder, lei que se põe a todos, autoridade, eu mando, você obedece, e tudo mais. Né? Isso é um exemplo de que a questão do político é mais ampla do que a política. Isso quer dizer que, na vida que a gente está acostumado, nas sociedades de Estado, nas sociedades modernas e tudo mais, a gente está acostumado a entender que a política é uma coisa, a sociedade é outra. Beleza. Por que isso? Porque a forma como a nossa sociedade se organiza politicamente faz que a gente entenda como registros diferentes, dissocie e tudo mais. Faz parte da vida política dessas sociedades essa dissociação. Né? Mas nem toda a sociedade humana funciona politicamente assim. Não sei se foi muito difícil, né, na explicação,
né? Melhor é ir com mais devagar, trabalhando em sociedade contra Estado, estudando mais o que são sociedades ameríndias e tudo mais, coisas que eu vou fazer no seminário para avançando nisso. Bem, então, o segundo ponto que vale enfatizar é que, então, a questão da organização política da sociedade envolve isso aqui. Toda sociedade tem uma estruturação simbólica que atravessa tudo, que passa de cima a baixo, né? Que diz o que é alto, o que é baixo, o que é direita, o que é esquerda, classifica, representa a sociedade e tudo mais. Ah, professor, você está exagerando. Ah, é? Veja quando dissolve a estruturação simbólica. Surge o quê? Ou anarquia ou totalitarismo. Inclusive, uma das fontes do totalitarismo no século XX é quando essa estruturação simbólica se esvai, né? E aí você tem um momento de ereção da experiência totalitária, né? É quando você não consegue exatamente ter uma estruturação simbólica que dê sustentação, que você tem muitas vezes momentos de crise mais radicais da nossa sociedade, né? Você fala, não tem poder. Cadê o poder? Cadê a organização em torno do poder, né? O que está verticalizando ou horizontalizando a sociedade? O que está dizendo onde está o quê? Quando você embaralha tudo, quando você tem muitas vezes um momento de crise, né? E a gente passou por crises assim ao longo do século XX, né? Bem, existe nesse trabalho de construção das sociedades sempre uma distância entre representante e representado. Isso é uma experiência das nossas sociedades, né? Você nunca consegue gerar uma assimilação, uma identificação perfeita entre quem representa e quem é representado. Isso é um problema das nossas sociedades humanas, em geral, e, sobretudo, da democracia, né? E aí eu volto à questão do totalitarismo. As experiências totalitárias são tentativas de romper essa distância. E aí gera os problemas, né? Então, entender que o Rosan Valon está vendo como que se formulam essas exigências de que haja representações boas, mas também problemas de como que essa representação nunca é perfeita, ela sempre tem uma distância, sempre difícil. Quando você entende que ele está formulando esses problemas, você entende bem o quanto que a formulação dele sobre o que é democracia vai puxando diversos fios bastante complexos, diversas aporias, diversas dificuldades, antinomias e tudo mais, vinculados à experiência de trabalhar politicamente em sociedade, em uma sociedade em que a promessa é se organizar democraticamente. Bem, qual é um último ponto que vale enfatizar sobre o político? É que toda sociedade política tem que se encenar, tem que agir, tem que estabelecer sentido, tem que se formar, né? E isso é um problema do político, né? Eu não quero detalhar demais isso, porque senão vai pesar demais a aula e a gente não vai chegar no fundamental, que é a tetralogia das mutações da democracia, sobretudo o século do populismo. Bem, um outro ponto que eu cheguei a enfatizar, já na apresentação inicial, é que o Rosan Valon, né, assim como os teóricos alemães, tem uma consciência reflexiva da historicidade dos conceitos. Os conceitos são históricos. Pois bem, uma boa parte dessa história filosófica da democracia é uma história de conceitos. É uma história conceitual. Temos aqui historiador aqui na aula e provavelmente também historiadores assistindo. Aí há uma possibilidade de diálogo do Rosan Valon com outros historiadores ou filósofos preocupados com a história dos conceitos, né? Eu penso, sobretudo, em Reinhard Koselleck, que é um autor muito importante da história dos conceitos. Tá? Como é que o Rosan Valon faz a história dos conceitos? Que a preocupação nossa é com ele. Ele tenta mostrar que a história dos conceitos, por exemplo, conceito de democracia, conceito de representação,
conceito de soberania do povo, conceito de autonomia, há uma série de conceitos vinculados à experiência democrática. Ele vai mostrar como que os conceitos, eles importam. E devem estar associados à história social e à história política. Né? Eu vou definir melhor isso no próximo slide, né? Mas ele tenta mostrar o entrelaçamento entre a história de conceitos e a história social e a história política. Tá? Esse entrelaçamento. Bem, ele faz isso gerando uma cooperação interdisciplinar entre várias vertentes da história. História política, história social, história das ideias, das mentalidades, história do presente e tudo mais. E a preocupação dele, que o aproxima de uma certa influência do Foucault, com uma infinidade de diferenças, é que ele está preocupado com reconstituir, digamos, o conjunto de uma época a partir de um interesse exaustivo por documentos. Nenhum documento é privilegiado. Não é o livro do filósofo que é privilegiado. A história icônica pode ser importante. As charges podem ser importantes. Documentos de jornais podem ser importantes, diários, revistas críticas. Ele realmente, essa história filosófica da democracia, tenta mostrar os diversos contornos que conceitos, problemas podem adquirir, em que, às vezes, uma charge explica melhor os desafios do problema da soberania popular do que a obra principal de desenvolvimento do conceito da época. Né? As formas pelas quais, na vida cotidiana, se elaboraram os problemas e como é que se identifica isso a partir de documentos. Bem, e aí eu tento mostrar exatamente como que se articula a história conceitual com os outros problemas. Né? Ele articula, digamos, uma preocupação de reconstruir conceitos políticos. Tá? Por exemplo, o conceito de soberania do povo é um conceito político fundamental para as democracias. Quais são os diversos sentidos que ele adquiriu? Aí tem uma questão. Um conceito político tem diversas elaborações interpretativas. Do problema, por exemplo, do que é soberania do povo, como exercê-la, e há disputas em torno deles. Né? Então, ele reconstrói o surgimento, a emergência desses conceitos, os problemas que eles portam e as disputas em torno deles. Ou seja, diversas possibilidades de interpretação e de formulação dos problemas e disputas entre os atores. Né? E aí, essas disputas se dão em situações práticas. Ele reconstrói como que se constitui, por exemplo, no contexto da Revolução Francesa, a disputa entre diversos atores a partir de problemas que muitas vezes eram práticos, como constituir o Estado republicano depois que cortou a cabeça do rei. Isso é um problema prático de emergência depois da Revolução Francesa. Como é que você lida com isso? Que instituição você vai erigir? Né? Então, aí há disputa, há conceitos, e esses conceitos se tornam invenções institucionais. São inventadas instituições. E algumas instituições funcionam, outras não funcionam. Né? Então, uma parte dessa história tem a ver com mostrar como que instituições foram sendo inventadas, que geram também novos problemas, que buscam ser resolvidos. Então, quando se reconstrói essa relação entre conceitos, situações práticas, disputas, as invenções institucionais que foram feitas, o que funcionou, o que não funcionou, você também gera, digamos, processos de aprendizado, porque você entende que algumas ideias muito boas foram postas em prática sobre o que é democracia e deram em água. E aí, quando você reconstrói o problema e como é que não funcionou, você entende realmente essa formulação aqui não dava conta do desafio, do conceito, do problema político que você colocava e tudo mais. Né? Só um exemplo, para vocês entenderem, um exemplo bobo. Quando você fala de uma boa representação política, você fala o quê? Um exemplo simples. O melhor seria se o representante, o cara eleito, tivesse obrigação de cumprir com a sua própria palavra. Pô, ideia genial. Como é que você faz isso? Você gera
uma obrigação de que o cara eleito ele tem um mandato vinculativo com aquilo que ele disse que vai fazer. Se ele não fizer, ele é destituído porque ele não cumpriu com, digamos, a checklist que ele prometeu. Isso é bonito em termos de geração de confiança, né? Digamos assim, você gerou uma confiança entre o cara que conseguiu seu voto, prometendo ter que cumprir depois que ele assume o cargo. É legal, é bonito. Mas na prática, quando isso foi proposto, logo isso não andou para frente, não conseguiu funcionar. Por quê? Porque as pessoas estavam de sacanagem? Não. Porque surgiu um problema de imediato quando se trabalhou a operação disso. A vida política não tem como você fixar entre promessa e execução colando uma coisa na outra. Quando você é eleito a partir de um determinado rincão de pessoas, quando você assume, você, por exemplo, entra no parlamento, vai ter que entrar em negociações, em diálogo, vai ter que ceder, vai ter que fazer a vida política interna do parlamento. Se você vincula o cara a uma promessa anterior, você gera um problema político enorme. Ninguém vai conseguir fazer nada além de executar uma checklist. Acabou. As instituições não conseguem funcionar. Né? Então, é uma ideia bonita que, na prática, não funcionou. Né? Que são questões relacionadas ao processo de aprendizado. Né? Tudo isso entra a partir de possibilidades históricas, dos problemas serem formulados, serem propostos e tudo mais. Bem, além dessa história da democracia em geral, sobre o qual vou tratar daqui a pouco, ele chega a fazer uma história da França, do momento francês, que é o momento do liberalismo do Guizot e tal. Eu não quero entrar aqui nisso, só quero sinalizar que há livros do Rosan Vallon preocupados com o Estado francês, o modelo do Estado francês. Né? E analisando o quanto que, na história do liberalismo francês, a formulação do liberalismo censitário e capacitário foi um momento significativo para mostrar os limites do liberalismo, né? E, ao mesmo tempo, para contribuir conceitualmente para a democracia. Eu não vou me deter aqui, não, senão a gente vai perder muito tempo e teria muita coisa a falar. Eu quero entrar efetivamente na trilogia dele, da história da democracia na França, e depois ir para a tetralogia e, assim, encerrar o percurso. Eu não vou explicar esses livros todos, não vou entrar em minúcias. Eu quero só que vocês tenham a visão sinóptica. Bem, o Rosan Vallon começa a fazer uma história da democracia estudando a história da democracia na França. Né? Mas logo você percebe, nesses 3 livros que estão aí em tela, que esses livros fazem uma história da democracia na França que serve como uma história da democracia em geral e dos problemas democráticos como um todo. São 3 livros. É a trilogia que ele escreve. O primeiro é o Sagração do Cidadão, que é uma história do sufrágio universal na França. Depois, O Povo Inalcançável, que é uma história do problema da representação política. E depois, A Democracia Inacabada, que é a história da soberania do povo. São livros absolutamente geniais, os 3. E o mais conhecido dele, já nasceu clássico, é A Democracia Inacabada. Mas o Povo Inalcançável, A Sagração do Cidadão, são todos absolutamente geniais. O que importa deles aqui para a gente? Tá? A Sagração do Cidadão faz uma história do sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Todo mundo sabe. Né? Basicamente, é um problema de eleição, né? De como que você institui e estabelece os representantes a partir da eleição e quem pode eleger, quem pode votar, né? E quem pode ser votado. É um problema básico das democracias que se pôs a partir do momento em que você começou a formular, né, o desafio de ter um regime que é um regime de soberania do povo, né, que coloca o problema de como representar o povo. Você tem que representar o povo e uma das formas de representar é por meio de eleições.
esse livro faz uma história do problema do sufrágio, né? Quando ele faz essa história, o que importa a gente entender é que ele não está fazendo apenas a história de um procedimento de eleições. Ele mostra que, em torno do problema do sufrágio, né, de quem tem direito político a votar, sobretudo, né, e o que é a eleição, para que serve a eleição, essa história é uma história de uma transformação da visão do que é o ser humano, do que é a sociedade, do que é a política. É uma questão que envolve uma série de problemas quase de cunho metafísico mesmo, né? Quando você começa a avançar nos problemas, né? O que a questão da eleição faz de partida? Ela desincorpora a sociedade, né? Ela reconfigura completamente a ideia de sociedade. Quando você estabelece que a cada homem um voto, e de fato o início era a cada homem, depois foi se estendendo, né? Trabalhadores foram incluídos, mulheres foram incluídos, até meados, até século XX. Só no século XX que efetivamente surgiu o sufrágio universal, para além do sufrágio universal censitário ou sufrágio universal masculino. Quando você estabelece uma igualdade de direito a voto e de voz pelo voto, você estabelece uma ideia de que a sociedade pode ser atomizada por vários indivíduos. Cada indivíduo vale a mesma coisa. Isso é uma transformação na própria ideia do que é a sociedade. E não é fácil formular isso e estabilizar isso, né? E ele vai fazer uma história disso. Como é que isso foi formulado, como é que gerou problemas, como é que se buscou estabilizar, quais eram os medos em torno disso, né? De atomizar a sociedade. Quais são os problemas que surgiram logo quando se buscou constituir isso. E, de fato, quando você estabelece que uma maioria numérica, o número, define a vontade do povo numa eleição, isso é uma ficção. Mas é uma ficção, tal como no direito também tem ficções. É uma ficção útil, uma ficção com efeitos práticos, uma ficção que institui algo que não é porque ela serviu para instituir algo que esse algo não é válido, né? É quase que a condição de possibilidade para estabelecer legitimidade, coisas válidas, coisas que durem, né? A ideia de que as vontades individuais têm igual valor é uma ficção que foi se desenvolvida a partir de muitas lutas sociais, políticas, elaborações conceituais e tudo mais. E é também ficção quando você diz não somente que todas as vontades individuais valem, mas que a maioria das vontades numéricas é aquela que institui um regime legítimo, né? O presidente eleito é o presidente que vai governar para todos. Isso é um efeito, né, prático, robusto, importante, para você dizer o que é um representante legítimo, né? Isso é algo que ele vai mostrar essa história em umas 600 páginas, né, mostrando o quanto que há uma série de transformações, nuances que eu não vou entrar aqui. Aí depois ele vai fazer uma história da representação política. O problema de como representar a soberania do povo para além das eleições. No primeiro livro, a preocupação dele era como que se instituiu um regime de legitimação pelas eleições. Aí depois ele vai começar a falar, tá, mas representação do povo não é só eleitoral. Ele vai fazer uma história, então, da representação do povo para além das eleições. O que importa aqui? Né? Entender que, nesse caso, o problema da representação ele se divide em pelo menos dois problemas, né? Uma coisa é você representar enquanto mandato. Eu te represento. Por quê? Porque eu tenho uma designação sua de que eu sou representante e eu vou te representar sua vontade, falar seu nome e tal. Isso é o princípio da representação eleitoral. Mas há uma outra forma de representar, que é representar figurando, encarnando, dando carne. Nas nossas democracias atuais, e anotem isso, o maior desafio não é a representação eleitoral. Para o bem ou para o mal, até no Brasil de 2023,
mesmo com tanta fake news, tantos problemas relacionados ao funcionamento das urnas, a representação eleitoral está funcionando. O problema é representação, figuração. É de você se ver, o povo se ver efetivamente representado, encarnado pelas instituições políticas. E isso é um esteio para o populismo. É o desafio que já surge em 98 e que só vai se tornar mais forte ainda nas próximas décadas, o Rosan Vallon vai ver isso, que é como dar carne sensível ao povo. O populismo é uma tentativa de responder a isso, é uma proposta de fazer isso. Dar uma carne sensível ao povo, encarnar o povo, figurar o povo, no líder, no movimento, no partido, né? Dando ali uma materialidade simbólica ao povo, né? Para além da opacidade, da dificuldade de se representar e tal. E, nesse livro, além dele mostrar o problema da representação, ao longo de várias páginas, várias nuances e tudo mais, ele mostra que o problema do povo é um problema polissêmico, tem muitos sentidos. E ele vai analisar esses diversos sentidos sobre o povo. Eu não vou me deter aqui, porque a gente vai retornar a isso nas próximas aulas. Quando você fala de povo, de que povo você está falando? Do povo eleitoral? Do povo corpo civil? Do povo jurídico? Do povo social? No mínimo, há 4 sentidos de povo. E sentidos que estão, muitas vezes, em contradição. Eles não se arrumam, não se reduzem um ao outro. Então, o problema da representação do povo ele é maior ainda do que se imagina, porque o que é o povo? Em que sentido você está falando que é o povo e que representa o povo? Né? E ele vai, então, fazer uma história disso, mostrar essa polissemia e como que elas foram elaboradas e tudo mais. E, por último, da trilogia, ele vai, então, fazer uma história longa da soberania do povo, né? Mostrando como que se elaborou esse problema. Se o povo é soberano, como ele é representado e como ele exerce a soberania. É um livro clássico. Foi publicado em português. Há problemas em torno da publicação, mas está disponível. Acho que vocês conseguem, eventualmente, acessá-lo. Tá? O que importa para a gente agora, porque eu vou desdobrar isso mais no século do populismo, ao longo das aulas, é que a própria ideia de soberania também é polissêmica e envolve diversas antinomias, diversos problemas. O que é soberania? É soberania princípio ou é soberania exercício? É soberania instituinte ou é soberania regulação? É uma soberania ordinária, cotidiana, ou uma soberania extraordinária? Né? Intermitente. Como é que se exerce soberania? Por encarnação? Ou por representação? Ou por outros meios? Né? Então, há uma série de problemas em torno da soberania que são elaborados ao longo da história, né? Que levam a instituições, a proposições conceituais, a regimes políticos diferentes. Né? E ele vai analisar, o Rosan Vallon, né? Sobretudo que a soberania envolve, né, essas antinomias e o problema básico. Você está falando de soberania individual ou coletiva? É único ou é plural? É consensual ou conflitivo? Ou seja, uma série de problemas. E ele vai mostrando como que eles são elaborados. Para a gente terminar essa exposição, né, eu queria só, a partir da democracia inacabada, desenvolver alguns problemas contemporâneos que chegam no século do populismo, que vão ser ainda desenvolvidos nas próximas aulas. Tá? Tanto o Povo Inalcançável quanto a Sagação do Cidadão não tiveram ainda tradução para o português. Tá? Só a Democracia Inacabada que teve. O Povo Inalcançável, Antuvábulo Inalcançável e a Sagração ou Sagrado do Cidadão. Não tem tradução. Bem, a Democracia Inacabada acaba fazendo, né, ao mostrar as diversas respostas que se teve sobre a soberania do povo, a partir da Revolução Francesa, quais são formas políticas históricas específicas que se formularam no mundo moderno, no século XIX e XX. Ele analisa o liberalismo doutrinário, o insurrecionismo, o cesarismo e a absolutização do governo direto.
e podemos chamar de socialismo assembleísta. Eu quero que vocês anotem isso aqui, ó, cesarismo como uma forma política específica de resposta, digamos, ao que é a soberania do povo. Eu não vou detalhar o que é cada uma, mas assim, cada uma tem suas características, sua resposta de o que é a soberania do povo e como representá-la, né? Ou como ela pode ser exercida. O cesarismo é aquele que é mais próximo do populismo, né? Essa forma histórica do cesarismo, que foi formulada por influência, de certa forma, do esteio de Napoleão Bonaparte, mas formada, sobretudo, pelo seu sobrinho, Luiz Napoleão, né? Se formou uma concepção de regime político cesarista que é uma tentativa de botar essa ideia de soberania do povo funcionando de forma iliberal, ou seja, não liberal. Os populismos contemporâneos têm muito esse traço iliberal, né? Eu vou retomar esse ponto do cesarismo ao longo da minha exposição sobre o que é populismo. Para o Rosan Vallon, essas formas aqui são formas, digamos, exageradas, são bordas da soberania do povo, todas elas altamente problemáticas e que geram regimes de desequilíbrio, que não respondem adequadamente ao desafio da democracia, aos problemas democráticos. E ele vai dizer que, no início do século XX, sobretudo no pós-guerra, se forma uma democracia média ou de equilíbrio. As democracias conseguem se equilibrar numa organização institucional, política, relativamente boa, né? E o que ele vai fazer? Mostrar que, a partir de 80 e 90, essa democracia de equilíbrio começa a mostrar sua transitoriedade, seus limites, e se desfaz, né? Então, o desafio contemporâneo é ir para além da democracia média ou de equilíbrio. Normalmente, a gente tenta se escorar nela, se salvar nela, utilizar os registros dessa democracia de média ou de equilíbrio, né? Pensar que a gente vive na sociedade industrial, do mundo do trabalho, dos sindicatos, do capitalismo de massas, da organização de classes, todas aquelas bases das instituições estatais que a gente conhece, como se essas bases ainda tivessem condições de suportar as democracias do século XXI. E quando estão mostrando que estão em pane, né? Então, o desafio é ir para a democracia média ou de equilíbrio. Bem, no fim do século, e aqui a gente se aproxima do momento atual do pensamento dele, com a tetralogia até o século populismo e depois, você começa a ter, então, um esgotamento da ideia de soberania do povo como encarnação e começa a surgir propostas de democracia minimalista, né? Democracias em que você conseguiria organizar a sociedade a partir de eleições de elites que ficam alternando entre si, como se fosse suficiente isso. Ele vai mostrar que esses modelos de democracia minimalista se tornam hegemônicos a partir de 80 e 90, mas eles se mostram fracos. O populismo ele vem exatamente como reação a isso, os movimentos populistas, né? São uma resposta, uma negativa da democracia minimalista, né? Com essa ideia de voltar o povo a se apossar do Estado e, com isso, se fazer verdadeiramente representado e tudo mais, né? Tanto os populismos de esquerda quanto de direita e de extrema direita têm essa proposição, né, de ir para além da democracia minimalista e fazer o povo voltar, né, a ter voz, vez, voto, poder e tudo mais, né? E a dificuldade é essa, né, de como dar carne sensível ao povo, né? Eu vou ainda voltar a isso para especificar melhor quais são as possibilidades que ele vislumbra de dar carne sensível ao povo em 90, que são problemáticas, né? Uma delas é o povo do populismo. Eu vou voltar a isso na próxima aula. O que importa aqui é sinalizar que o que prevaleceu com a democracia minimalista é a ideia de uma soberania só negativa e reguladora. Basta regular as instituições e basta conter os riscos de ditadura na maioria. Isso basta, né? Você não tem projeto de soberania positiva,
de fortalecimento da participação, de generalização dos mecanismos de representação, de aprofundamento da democracia, tem nada disso. Os populismos vêm nesse vácuo, né, propondo malogros em resposta a isso. Bem, isso aqui sobre o que é democracia, eu vou retomar na próxima aula, com mais detalhes, para a gente não encher demais de informações, mas esse que é o problema de partida. Né? O que é, afinal, democracia para o Rosan Valon? Já nesses 3 livros aqui, ele vai, então, formular o que é democracia para ele. Ele chega aqui, nessa perspectiva aqui. O que é democracia? É daqui que a gente começa a próxima aula, para vocês já terem uma aproximação do século populismo, entendendo qual é o olhar dele do que é democracia. Uma senha para isso é entender que Rosan Valon propõe a democracia como uma experiência de alta complexidade, que só tem respostas complexas, que é o contraponto do populismo, que tende a reduzir a democracia. Bem, para a gente terminar a exposição da aula de hoje e conversar um pouco, o que você tem depois da trilogia é essa tetralogia que a gente está publicando. Né? Já publicamos A Contra a Democracia e vamos publicar daqui a 2 meses, vamos publicar em abril, Legitimidade Democrática, depois Sociedade Desigual no segundo semestre e O Bom Governo. Aí já é uma nova fase dele, que ele vai começando a analisar realmente como funcionam as democracias contemporâneas. Sobre eles, eu vou pincelar ao longo do curso alguma coisa articulando com o século do populismo. Tá? Depois da tetralogia, ele avança com o Parlamento dos Invisíveis, que é quase um complemento à tetralogia, livraço, um livro pequeno, um manifesto dele, e aí ele começa a entrar numa deriva dessa fase da tetralogia. E é daí que vem o século do populismo. Né? O século do populismo, então, é depois da tetralogia, publicada em 2020. Ele já fez uma análise das democracias contemporâneas. O século do populismo é uma nova fase dele. E qual é a nova fase dele? Isso é importante anotar. Neste livro aqui, Nossa História Intelectual e Política, é um livro que ele faz uma história dos 50 anos, os últimos 50 anos de vida política francesa, né, que é um pouco de autobiografia. No final do livro, ele fala: precisamos agora reconstruir o que é uma cultura política de esquerda. Meio que retornar, ele retorna ao velho problema dele do início da obra. A direita, e ele fala isso na França, a direita e a extrema-direita recompuseram o seu pensamento político e se tornaram hegemônicas na Europa. Né? Em termos de hegemonia europeia, é a extrema-direita e a direita que se tornou hegemônica. E a esquerda não consegue reconfigurar o seu pensamento. Né? E ele fala: eu vou, então, agora partir, depois desse trabalho histórico da esquerda francesa e europeia, e dessa autobiografia, partir para uma nova fase, escrevendo um Tratado da Emancipação, em 2 volumes. O primeiro volume, Tratado da Emancipação, é o século do populismo. Então, esse século do populismo, ele é o primeiro volume do que ele previu como sendo Tratado da Emancipação. Não foi publicado com esse nome, tá? Mas é o primeiro volume. O segundo volume seria um livro que ainda está por vir, que é o que seria, então, a retomada do projeto emancipatório democrático, né, como uma resposta ao populismo. Né? O século populismo seria diagnóstico de crítica do que está acontecendo, e um outro livro que ele está escrevendo, que é como, então, retomar o ideal emancipatório democrático em condições do século XXI. Antes de sair esse livro, ele publicou, ano passado, o ano retrasado, na verdade, 2021, tá? As provações da vida, analisando um pouco como se dá, as razões pelas quais as pessoas estão com mal-estar com a democracia na França. Um belo livro, posso retomar um pouquinho disso depois. Esses são os livros que ele já publicou, dele, O Século do Populismo e Contra a Democracia. E, ao longo do curso, nós vamos fazer como? Nós vamos pegar o livro,
o século do populismo, que provavelmente vocês todos têm, né? E vamos percorrer efetivamente as aulas por partes do livro, né? A primeira parte do livro ela é a anatomia do populismo. A gente vai trabalhar aqui, ó. Pega aqui. A gente tem aqui anatomia, a primeira parte. Né? Próxima aula eu vou me dedicar com vocês à análise da anatomia do populismo. O que é o populismo? Quais são essas características? Né? Quais são seus traços determinantes? Né? Essa é a primeira aula depois dessa introdução. No que diz respeito a este problema, né, o que é importante destacar é que o problema dele do populismo não nasce com este livro. Nasce a partir da contra-democracia. Então, eu vou mostrar um pouquinho como que ele formula uma primeira versão da teoria do populismo dele na contra-democracia e quais são as evoluções que ele tem na discussão até chegar nesse livro aqui, propondo uma anatomia dos populismos contemporâneos. Ok? Ao tratar disso, algo que já deixo de pronto para vocês é que ele fala, antes de criticar os populismos, é fundamental entender o que eles estão a dizer de pertinente sobre a nossa crise. E, sobretudo, não desqualificá-los como iliberalismo, mas entender que eles têm uma visão de democracia. Uma visão limitada. Uma visão que é autodestruidora da vida democrática. Mas uma visão que a gente tem que entender, tem que compreender, para superar a proposta populista. Tá? Que quer simplificar a democracia, enquanto que a gente precisa complexificá-la. Bem, já na próxima aula eu vou armar esse quadro, né, de como é que ele se situa em relação ao populismo, inclusive se diferenciando de outras teorias do populismo contemporâneas e atores políticos também. E aí depois a gente vai partir para a parte de história do populismo, que é a segunda parte do livro, e depois de crítica. Né? A crítica chega no final. Né? Depois que ele faz a anatomia, analisa, disseca, faz a história, ele vai para a crítica, com esses limites. Né? E com isso daí, ele aponta para o que vem posteriormente de tentativas de responder aos desafios populistas por meio do Tratado da Emancipação. Né? Então, retomando o programa do curso, a anatomia, na segunda aula, como os populistas pensam, a democracia, de onde vem sua força, depois os populismos na história, na aula 3, qual a variedade de experiências e o que elas têm em comum, depois uma crítica democrática aos populistas de esquerda e de direita, né, com essas críticas que ele faz, e a gente faz uma aula extra, vendo a entrevista que eu fiz, que está inédita ainda, não publicamos, com o Rosanvallon, uma entrevista sobre a obra dele como um todo, pegando essas discussões contemporâneas e comentando e tal. E também veio o Diogo Cunha aqui na quinta aula. Provavelmente a entrevista vocês vão assistir por fora, e aí vão ter uma aula especial com o Diogo, tratando também de debate do populismo, trazendo outros autores e tal, puxando fios do século populismo a partir da teoria política contemporânea. Tá? Então, é esse o percurso que a gente fez hoje, e vamos, na próxima aula, efetivamente entrar no livro. Quero ver com vocês dúvidas, questões e tudo mais. Eu não estava vendo o relógio aqui, estava preocupado de ter passado do horário e passei um pouquinho, né? Vamos lá. A tua pergunta, Jonathan, é excelente. Botei para gravar até para poder realmente estar disponível no vídeo. Até que ponto, uma vez que o Rosanvallon ele desenvolve a discussão sobre democracia a partir da experiência francesa, serve para pensar outras democracias? Né? Eu respondo por dois pontos. Primeiro, tem um texto do Rosanvallon chamado Universalismo Democrático, um texto que a gente publicou num livro que eu já mencionei na aula, que é o livro Uma Democracia Inacabada, Quadros e Bordas da Soberania do Povo. Eu traduzi esse texto e está disponível no livro. Nesse texto, ele propõe, então, refletir sobre
o que é, afinal, a democracia e o que é o universalismo democrático. Ali ele faz uma definição do que é democracia, que eu deixei para a próxima aula, mas acho que serve agora. Ele formula o seguinte: o problema. A discussão sobre o que é democracia foi baseada muito, sobretudo a partir de 80 e 90, com a queda do Muro de Berlim, com a ideia de que a democracia fosse um modelo vindo da Europa e do Atlântico Norte a ser replicado no mundo todo. Por exemplo, na América Latina, tiveram muitos estudos sobre transição democrática, né? Sair da ditadura, você tem um modelo, digamos, e você vai reproduzindo esse modelo. E nesse texto, ele deixa bem claro que temos que começar a abandonar essa ideia de que democracia é um modelo a ser copiado e replicado. Então, as experiências democráticas, elas não são copiáveis ou replicáveis, e democracia não é uma experiência técnica, né? Não é uma experiência em que você tem um receituário de bolo a ser aplicado. E aí ele propõe a seguinte definição de democracia, e a seguinte forma de chegar ao universalismo democrático. Isso estava no slide que eu falei que eu vou tratar na próxima aula. Para ele, democracia é história e experiência. Então, não existe a democracia, existem experiências históricas de democracia. Primeiro ponto. Segundo ponto, a melhor forma de esclarecer os problemas democráticos é a partir do que ele chama de universalismo de confrontos de experiências. Então, se ele fez a história da democracia francesa, o convite principal é ele fazer uma história das experiências democráticas americanas e brasileiras e confrontá-las com a experiência francesa, né? E não pensar a nossa experiência como ausência ou semelhança do que aconteceu na França, né? Então, em termos metodológicos, o ponto muito importante de definir é isso. A melhor forma de chegar a universais democráticos é abandonar o modelo de democracia como cópia, entendê-lo como história e experiência e confrontar experiências democráticas. Inclusive, no nosso curso sobre o século populismo, há populismos, e não só um populismo. Aí ele faz uma história do populismo, chega até a falar do populismo latino-americano, e tenta ver também o que há de comum, né? Sobre a questão do populismo latino-americano, eu vou ter que ir além do livro também, trazer mais elementos, né? Que a gente tem mais repertório do que ele para tratar do populismo latino-americanos. Bem, qual é o segundo ponto que eu acho que é relevante para responder a sua pergunta? É que, mesmo que ele convide a fazer esses confrontos de experiências, quando a gente lê o estudo dele sobre história da democracia na França, né, você entende que há experiências, há problemas que são problemas efetivamente universais, né? Então, há elementos ali, tanto no plano dos conceitos, quanto também no plano das experiências institucionais, dos aprendizados, que se aplica em outros, digamos, dá para ser transplantado em outros contextos históricos, sem forçar barra, sem nada disso, esclarece, né? E isso até envolve a própria ideia dele do que é história, né? Trazendo um pouco a ideia de história política como história também do tempo presente, em vez de se fazer história como sendo a reconstrução do passado, história é uma forma de se interrogar sobre problemas dos seres humanos do presente e do passado, que são comuns. Então, existe certo plano de sincronia de experiências que é importante, né? Você colocar questões suas em relação aos antepassados, e antepassados também colocam questões que são questões suas. Então, em termos de metodologia histórica, uma parte dos problemas se colocam no plano da sincronia de tempos históricos, né? Então, por exemplo, na contra-democracia, diversas questões da contra-democracia são esclarecidas numa história de tempo longo, que vai lá para a Grécia e para instituições gregas, ou que pode também fazer estudos como ele pega. Então, quando pega a China, pega a Índia, pega outros contextos históricos para pensar, né? O plano sincrônico de reflexão também se aplica, digamos assim, pode ser transplantado para também falar sobre diversas experiências de democracia no nosso espaço-tempo, brasileira, argentina, norte-americana, francesa, e mostrar que há problemas comuns, formas de interpretar, soluções, né? Há um plano comum de problemas, que são problemas humanos, de como constituir uma sociedade política.
Sua questão, é só a questão da democracia polarizada. Como chegou na questão e também como que se formula nele, assim, considerando que na França é uma democracia muito polarizada. Isso me fez pensar três coisas. Tá? Primeiro, em relação à história francesa. Conecta-se também com a pergunta de Jonas. A história francesa tem um quê de singularidade que lança a luz sobre diversas questões que dizem respeito às democracias como um todo. A forma como a democracia francesa foi parida pela Revolução Francesa e o nível de tensão, de antagonismo, de radicalidade de problemas que surgiram a partir da Revolução Francesa não fizeram que fosse uma história modelar a ser repetida. Muita gente pensou que era para repetir a França em outros contextos históricos. Até mesmo o pensamento brasileiro foi muito influenciado pelo modelo francês, né, de revolução moderna. Isso é um equívoco, de achar que a história francesa é modelar para os outros países. Mas há uma questão importante. O nível de polarização lá, de formulações democráticas, foi tão grande que também permite, digamos, uma estilização de pensamentos sobre democracia, que foi o que ele fez na história da democracia francesa. Digamos assim, os modelos de democracia limites não é por acaso que ocorreu na França. O liberalismo mais reacionário francês, o cesarismo, a centralidade do líder ditador republicano também aconteceu na França, o socialismo assembleísta de participação teve um pouco da Alemanha, mas também teve do francês. O insurrecionismo, que é o branquismo, a ideia de que democracia é barricada, é energia, autenticidade, é francês. Né? Então, existe um pouco essa história francesa que levou a essas bordas do político que ele fala que são os modelos, digamos, levados ao limite de democracia, que são possibilidades dentro de uma formulação de questões democráticas, que se tornam autodestrutivas também para ele. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, me fez lembrar do seguinte: quando você fala que democracia é polarização, me lembra quando ele faz uma história do povo inalcançável, a história da representação política, o Claude Lefort também chegou a sinalizar isso nos estudos dele sobre democracia. Uma das grandes sacadas da democracia, uma das grandes revoluções para você entender o que é democracia, foi pela instituição do conflito como inerente à democracia. Né? Durante as formulações do que é democracia, tiveram formulações, digamos, unitárias. A ideia de que democracia é consenso, é unidade, é harmonia, é não divisão. Só que, no fim das contas, há um salto quando há uma aceitação do conflito como inerente e instituído nas democracias, que leva até mesmo a um artifício democrático que se generalizou, que é a legitimidade e a importância da oposição ao governo, né? Que não é uma coisa que vem do nada, de uma hora para outra, é uma coisa gestada no interior das democracias. Né? Inicialmente, existiam, por exemplo, movimentos de esquerda que falavam a democracia unificada por classe dominante, é necessária a ruptura. Então, você teria fatias da sociedade que seriam revolucionárias, que romperiam com as instituições democráticas para daí instituir uma sociedade não dividida. E nessa sociedade não dividida não teria oposição também. Então, assim, oposição radical ao status quo, revolução e numa sociedade futura, comunista, você teria, então, uma sociedade não dividida. Isso é uma formulação revolucionária. Só que quando você começa a instituir a oposição, e quando os partidos trabalhistas são integrados no sistema, se tornam partidos de massa, começa a formar oposição, começa a formar maiorias, você entende que as divisões internas da democracia, inclusive a dimensão de lutas, conflitos de classe, de interesse, são internas à democracia e funcionam em um conflito e um dilaceramento interno. Então, essas polarizações, essas oposições, fazem parte do jogo democrático e são a forma pela qual a democracia funciona. Né? De certa forma, a democracia é um estado de crise
permanente. É um estado de oposição, de conflito, de formulações distintas permanentes, né? Isso foi um aprendizado histórico, não foi rapidamente que se chegou nisso, né? Seja pelo campo da direita, seja pelo campo da esquerda, das forças modernas. O último ponto é que ele define o populismo como soberania polarizada. E aí é uma questão que ele fala que a polarização populista é uma forma de elaborar o conflito que se torna autodestrutiva. Aí tem que entender o que é polarização. Como é que você entende esse antagonismo? Porque o antagonismo dos populismos contemporâneos, eles são reduzindo a democracia e não gerando um antagonismo criador, né? Um antagonismo positivo. É um antagonismo negativo, né? Você falou bem. É uma polarização negativa, destrutiva, não é construtiva. Isso é um problema. Na próxima aula, a gente vai, então, começar a trabalhar o século do populismo. Eu recomendo a vocês a trabalhar uma leitura da introdução do livro. Se alguém tiver mais tempo, mais disponibilidade, tente ler ao máximo uma primeira parte do livro sobre anatomia, né? Mas, claro, de uma semana para outra é difícil ler das primeiras páginas do livro até a 141. 140 páginas é muita coisa, né? Eu vou fazer uma abordagem geral do problema do livro e começar a apresentar a anatomia do populismo. Provavelmente vou conseguir fazer uma síntese só numa aula e vou fazer uma seleção de algumas citações exemplares, tá? Para que vocês consigam ter realmente esse gosto de lê-lo. Quem já leu sabe que o Rosan Vallon, além de ser erudito, escreve fácil. Escreve uma escrita que tem uma densidade, mas tem uma facilidade, frases mais curtas, uma clareza de pensamento. Então é importante aí selecionar alguns trechos na aula a serem lidos e comentados para que vocês façam esse percurso realmente de leitura. Infelizmente, não dá para um curso desse fazer a leitura do livro em voz alta comentando. Se alguém quiser fazer um grupo de estudo sobre, dá para fazer, né? Então, vou fazer apenas a leitura de citações exemplares do livro. Nessa primeira aula, abordando o livro, a gente vai fazer, então, essas citações, extrair as citações da primeira parte do livro do século do populismo. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado, pessoal, pela presença.